Conhecê-lo na profundidade do seu coração é o propósito da nossa existência. Olá, seja muito bem-vindo ao Alavanque Podcast. Gente, eu vou começar logo dizendo que esse podcast aqui é um podcast com um propósito, né? É um podcast que não é apenas uma conversa entre amigos, mas nós queremos colocar aqui sempre, contar histórias relevantes de pessoas que têm uma vida transformada, que puderam, em determinado momento de sua vida, dizer, ok, não é apenas isso, eu preciso viver por algo mais. E esse programa de hoje é muito especial porque nós vamos falar sobre fé, nós vamos falar sobre avivamento, vamos falar um pouco da história e, principalmente, que o nosso Deus hoje ainda é um Deus de milagres. E a gente vai contar muita história boa hoje no nosso podcast, né, Ju? Amém. Glória a Deus, amigo. E hoje nós estamos aqui com um convidado mega especial, que é uma honra para nós estarmos recebendo ele. Um homem de Deus que tem nos ensinado, eu tenho participado assim de momentos poderosos na presença do Senhor com ele. Eu tenho sentido algo que eu nunca senti, porque ele é um homem de oração, ele é um homem que busca o Senhor, ele tem uma história com Deus, né? Ele é um homem de milagres, são vários testemunhos de cura, porque hoje as pessoas não acreditam mais que um aleijado pode andar, que um cego pode enxergar, que uma pessoa com câncer pode ser curada, que uma mulher que não engravida pode gerar. Mas ele carrega essa unção, porque ele busca essa presença. E hoje nós vamos entender como é esse processo, como que é a vida de oração dele, para que nós possamos também transformar as nossas vidas, porque nós estamos aqui para aprender com os nossos convidados. E é uma honra para nós recebemos o Senhor, o apóstolo Denardi, aqui no Alavanque Podcast. A honra é minha. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Existe uma atmosfera de presença aqui, Amém. Com certeza, além desse bate-papo legal, aqueles que vão estar nos assistindo vão receber um toque da presença. Glória a Deus. Eu tenho visto assim a bondade de um Deus presente que quer se revelar toda a sua paternidade, onde você ficará tão perplexo. Meu Deus, o que é isso? Isso é presença. Isso é graça. Muitas pessoas que vão estar nos assistindo precisam de milagres, de cura. Cura física, cura emocional, sentimental. E ele tem, assim, prazer em nos abençoar. Amém. Eu sempre falo assim, a cura divina é direito de todo cidadão do reino dos céus. Mas cura divina é o coração desse pai. Tão apaixonado. Tão apaixonado. Existe um clamor. Existe uma necessidade. As ruas, as nações, as famílias. Como é importante o conhecimento do coração dele e a sua paternidade. Eu tenho visto muitos milagres. Eu amo a unção de milagres. Com certeza, aqueles, como eu disse, que estão nos assistindo, também vão receber milagres. Amém. Amém, eu creio. Amém. Em nome de Jesus. Apóstolo, eu queria iniciar, eu sei que o senhor tem uma vida ministerial muito intensa, há décadas, mas eu queria saber algo lá no princípio. Onde foi que Deus te chamou? Como foi que Deus te chamou? Sim. Lá atrás, como foi que você disse, ok, a minha vida precisa ser voltada para Ele? Sim. Como foi isso? Sim. Ou se o senhor já nasceu, né, nesse berço cristão, porque também é importante saber disso para os nossos telespectadores conhecerem o caminho aonde o senhor está hoje. Sabe, eu tenho uma compaixão muito impactante no meu espírito. Liberada pelo Espírito de Deus, e eu tive, assim, um encontro pessoal com Ele, e eu amo quando, em nossas ministrações, eu amo a presença de católicos. E eu falo assim para as pessoas, eu amo os católicos. Amo de paixão. Por quê? Porque Deus me chamou dentro da Igreja Católica. Amém. Quando eu tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade e eu não tinha conhecimento, mas eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito de Deus dentro da Igreja Católica. Só que eu não tinha entendimento, mas eu reconheço a experiência. Muito marcante. Com 13 anos de idade,
Minha família em São Paulo é uma família empresarial. Somos italianos. Minha mãe é alemã, meu pai é italiano. Religiosos, como toda família italiana e toda família alemã. Você sabe do que eu estou falando. Então nós temos esse berço de muita religiosidade e nós tínhamos temor a Deus, mas não tínhamos entendimento. E com 13 anos eu tive uma experiência tão profunda com o amor de Deus em meu coração, cantando a oração de São Francisco dentro da igreja católica. A unção de Deus veio sobre a minha vida. E de repente, essa experiência marcou e Deus me protegeu. Essa é a palavra. Me protegeu. A unção nos protege. Tá? Nos protege. Mas quando eu tinha 19 anos de idade, eu já era empresário, com a minha família em São Paulo. Eu tinha uma vida regada de tudo que eu queria com um jovem de 16, 17, 18, 19 anos poderia ter. Mas quando eu entrei numa pequena igreja evangélica, a mesma unção veio sobre a minha vida. Me impactou, só que com uma diferença. Pessoas começaram a me ensinar a palavra. O ensino da palavra fez com que eu tivesse entendimento e eu conhecesse com profundidade, com relacionamento e com experiência. E eu tinha plena convicção que Deus estava me chamando para o que eu vivo hoje. Minha família não entendeu esse auto-chamado. Minha mãe me tocou de casa, me dando um tapa na minha cara e disse: você nunca mais me chame de mãe. Meu Deus. É exatamente isso, por causa da religiosidade. Sim. Eu tinha uma vida moldada por atitudes erradas no passado. E quando eu chegava muitas vezes de madrugada, ou nem chegava, ninguém falava nada. Mas quando eu cheguei com a Bíblia na mão, na minha casa, minha família não aceitou isso. Minha mãe me tocou de casa, meus irmãos queriam me bater, todos ficaram revoltados. Aí que entrou a primeira experiência que eu tive com a palavra. Por isso hoje eu digo a importância de você conhecer a palavra. Porque a Bíblia não é simplesmente um livro, é uma pessoa. A Bíblia é uma pessoa. O verbo que se fez carne. E a minha primeira experiência com a palavra, com a boca de Deus, que marcou a minha vida, foi quando eu ganhei uma Bíblia. Minha mãe me bateu, deu um tapa na minha cara, me tocou de casa, meus irmãos estavam todos possessos, e eu precisava de uma experiência. Aí eu peguei a Bíblia como livro de sorte, porque eu não tinha entendimento. Sim. E eu abri a Bíblia como livro de sorte. Deus falou comigo no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Filho meu, ele me chamou de filho. Se os pecadores querem te seduzir, não consintas. Ali eu tomei uma atitude. E essa atitude que eu tomei diante dele fez com que toda a minha família se convertesse. Toda a minha família. Eu tive a honra de sepultar a minha mãe com 95 anos e ela nunca ficou doente. Coisa Glória linda. a Deus. Nunca. Glória a Deus. Quando a presença de Deus invadiu a minha casa, com uma atitude no meu coração de estar apaixonado por Ele, de estar buscando a sua face sempre no lugar secreto, a presença de Deus mudou a história da minha família. Começando com os meus irmãos, começando com a minha mãe, meu pai. E a minha mãe ficou apaixonada pelo Espírito Santo. Ela ficou apaixonada pela palavra, a ponto dela, 95 anos, nunca ficou doente. Ela deitou uma noite e não levantou mais. E eu tive a honra de fazer o seu sepultamento. Porque eu conhecia a doçura do Evangelho. Que funciona, o Evangelho funciona. O Evangelho é o poder de Deus que traz a transformação, que traz a mudança de coração. Vocês falaram sobre uma palavra que eu sou apaixonado, sobre avivamento. Sim. Quando se fala de avivamento, as pessoas acham que algo assim, o que é o avivamento? Avivamento nada mais é do que uma cultura, do que um estilo de vida, onde o seu coração é transformado. Eu presenciei um dos maiores avivamentos do século passado, que foi em Toronto, Canadá. E existem 3 avivamentos mundiais de impacto, que na verdade Pentecostes, Sim. Azusa, que nós estamos conversando,
e Toronto, Canadá. Eu acredito que, na verdade, as pessoas têm o modelo de avivamento porque foi um senso de comunidade muito extremo, né, espiritual. Eu acho que muitas pessoas viveram essa essência daquilo que o Senhor falou, né, em um determinado momento, porque o Senhor derramou ali sobre essas pessoas. Eles aprenderam a viver essa cultura, Sim, esse estilo de vida. sim. E o grande avivamento de Toronto, que eu vivenciei por 25 anos, eu presenciei com os meus olhos vendo coisas impressionantes. Durou quanto tempo? 25 anos. Meu Não, Deus. ainda No tem avivamento. mover. Mas por 25 anos, todos os anos eu estive em Toronto. Uhum. E por 16 anos, tinha reuniões todos os dias. Milhares de pessoas. Nossa. Eu sempre falo assim, o que atrai, ou o que atraiu em Toronto, milhares e milhares de pessoas por ano. Eu sempre brinco assim, pode vir alguma coisa boa de Fortaleza? Pode, eu e meu amigo. Eu sou de Natal, né? Ainda, Pode, você tá ainda em menor um Fortaleza. pouquinho, né? Pode vir alguma coisa boa de Natal? Pode, meu amigo. Pode Esse vir aqui. alguma coisa boa do Brasil? Sim. Pode. O quê? Da América Latina. Só O que pessoas. pode né? vir de boa da América Latina? O quê? Nós. Pessoas. Nós somos muito preciosos aos olhos de Deus. E através de um coração, Deus o Pai pode ser atraído. Sua glória. Quando a glória de Deus é atraída por um coração, aquele ambiente se torna a extensão do céu. E a cultura de um reino será presente. E esta cultura desse reino presente é avivamento. É um estilo de vida que você vai ficar impressionado com sua paternidade, sua presença, a testificação de uma palavra presente, onde o evangelho se torna real, literalmente real. Então, o avivamento, quando é desejado, o fruto desse estilo de vida é a mudança de coração. Sabe, eu presenciei coisas em Toronto que era impressionante, irmãos, impressionante. No auge do inverno em Toronto, no auge, eu acho que vocês... menos 35. 35, oh Deus. Nossa. 35. Quem sai de casa com 35 graus negativos? Negativo. E as pessoas eram atraídas. Eu via multidão dentro da igreja e multidão fora da igreja, querendo entrar e não tinha espaço. Ambos impactados. Milagres impressionantes aconteciam diante dos meus olhos. Eu vi coisas impressionantes, exemplo. Senhorinhas de muita idade, dançando nas pontas do pé. Nossa. Horas a fio, adorando. Você via ali que não era algo que elas poderiam produzir por elas mesmas. Espírito Santo, o empoderamento em adoração ao coração do Pai ali, porque as pessoas falam assim, a bênção de Toronto. Não. Não é a bênção de Toronto. É a bênção do amor do Pai. Porque a revelação do avivamento de Toronto foi o ensino do coração de um Pai apaixonado por cada um de nós. E eu vi milagres impressionantes. Mas o fruto dessa manifestação evidente foi a transformação de coração. Coração. Um coração transformado. Um coração curado. Essa é a palavra. Sim. Curado. Quando o seu coração é curado totalmente, você se torna um canal onde a glória de Deus se manifestará. Amém. E haverá evidências da sua paternidade. O que o Brasil precisa entender. Hoje, no meio evangélico, se ensina-se sobre essa palavra paternidade. Mas não é uma paternidade manipuladora. Pai é aquele que dá destino. Eu amo a unção de milagres. Eu tenho, assim, me alegrado de ver pessoas sendo curadas. Vocês não têm ideia de ver pessoas desesperadas e, de repente, um toque da sua presença. Um toque da sua paternidade. Estava em São Paulo ministrando, no ginásio, de repente uma mulher, mãe, 3 filhos, cega, e ela começa a
enxergar seus filhos pela primeira vez. Meu Deus. Você tem ideia do que eu estou falando? Meu Deus. Você tem ideia do que eu estou falando? Uma mãe ver os seus filhos pela primeira vez, um surdo de nascença, ouvindo pela primeira vez, é outro mundo, ele fica desesperado. Por quê? Porque Deus, o Pai, quer fazer isto. E a paternidade de Deus precisa ser entendida, precisa ser compreendida. Quando você entende o coração de Deus como um pai, você nunca terá dificuldade de crer em milagres. Porque qualquer pai e mãe que está nos assistindo, qual é o pai? Qual é a mãe que quer ver seu filho doente? Responda para nós. Qual é o pai que a mãe quer ver seu filho desenganado da medicina? Com câncer. Eu creio em milagres porque eu creio no sacrifício de Jesus que é perfeito. Está consumado. Perfeito, perfeito, perfeito. E eu creio em milagres porque eu sou pai. Eu sou casado há 42 anos. Tenho 3 filhos apaixonados. Qual é o pai que quer ver seu filho doente? Qual é o pai que quer ver seu filho desonrado? E a própria Bíblia diz, né, que porventura pode chegar uma mãe se esquecer de um filho. Ele, né, não vai se esquecer Jamais. de nem de um de nós. Né? Jamais, jamais. Sabe, existe uma revelação da paternidade de Deus tão forte na palavra que as pessoas menosprezam isto, não entendem isto. Deus usa a boca de um profeta chamado Isaías, que teve um encontro com a presença, e ele foi o maior erudito da história de Israel por 40 anos. Ele teve um encontro, sua vida nunca mais foi a mesma, e ele escreve, para mim o livro de Isaías, no Velho Testamento, é fantástico. Fantástico. Se você fosse resumir toda a Bíblia, você pega o livro de Isaías, capítulo 53. Perfeito. Lindo. Perfeito. Perfeito. O livro de Isaías, você que está nos assistindo, abra tua Bíblia no livro de Isaías 53, leia, medite. Toda a Bíblia se resume ali, no amor de um Pai, de um Deus para conosco. Sabe, eu amo estar em Israel, e todas as vezes que eu estou em Israel, no Gólgota, eu choro muito ali, porque eu estou diante do Gólgota. E eu faço sempre essa pergunta para mim mesmo. O que o Senhor viu em mim? O que Ele viu em nós? Para esse amor tão radical. Eu tenho 3 filhos. Eu não daria um dos meus filhos para morrer no teu lugar. Qualquer pessoa não daria. Como Deus, tão precioso, olhou para nós e esse amor tão radical liberou aquilo que Ele tinha de melhor para nos resgatar. Que amor é este? Que amor é este? Quem somos nós? E esse profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, é a boca de Deus falando através da boca do profeta. Ouve-se, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E o que ele está falando? Está escrito, criei filhos. Filhos. E os honrei. Aí ele fala assim, no versículo 3, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a mão que o alimenta, mas Israel não me conhece, e o meu povo não me entende. Meu pai, Deus está dizendo assim, olha, os animais irracionais que não têm entendimento, honra a mão que o alimenta. Qualquer pessoa que está nos assistindo, e vocês que estão aqui, se você tiver um animal de estimação, se você o alimenta, ele vai te honrar. Sim. Todo animal honra a mão que o alimenta. Mas Israel disse ao Senhor, eles não me honram porque eles não me conhecem. Conhecê-lo na profundidade do seu coração é o propósito da nossa existência. E quando você conhece sua paternidade em profundidade, você não terá nenhuma dúvida sobre cura divina. Nenhuma dúvida. E é isso que eu acho assim, tão maravilhoso no Evangelho.
O Evangelho de Jesus Cristo é tão simples, tão simples, tão simples. Por ser tão simples, as pessoas colocam tantas coisas para dificultá-lo. Querem complicar. Complicam muito. É tão simples, tão simples. Quando os discípulos viram em Jesus tamanha intimidade, porque eles levantavam, cadê Jesus? Onde ele está? Ele estava em intimidade com o Pai. Na verdade, a vida de Jesus, isso está revelado na palavra, a vida de oração dele, no mínimo, era 4 horas por dia. Todos os dias. 4 horas por dia. E, na verdade, tinha algumas vezes que ele passava a noite em oração. Você já passou uma noite em oração? Você que nos assiste, já passou uma noite em oração? Experimente. Experimente. Experimente separar uma noite toda e ficar ali na presença dele. Vocês vão ficar impressionados. Impressionados. E esse estilo de vida na vida de Jesus fez com que os discípulos falassem assim: nos ensine. Não a expulsar os demônios, não a curar os enfermos, porque eles viram milagres, Sim. Eles viram maravilhas, mas eles não disseram, nos ensine a curar, nos ensine a expulsar. Não. Eles nos disseram, nos ensine a ter esse estilo de vida. Porque esse estilo de vida traz um impacto. Aonde nós passamos, pessoas são atraídas também por esse desejo de estar com Ele. Por quê? Porque você vai produzir essa cultura de estar apaixonado, de estar aonde Ele quer que você esteja. E eles viram esse relacionamento, eles chegaram, nos ensine a orar. E qual foi a oração modelo que Jesus nos ensinou? Qual é a palavra, a primeira palavra que ele expressou para que os discípulos aprendessem como orar? Pai. Abba. Abba no hebraico significa fonte. É uma fonte inesgotável de amor. É uma fonte inesgotável de milagres pelo qual o homem será abençoado como filho, em todas as áreas. Eu sempre digo assim, tem pessoas que têm fé para o perdão, mas não têm fé para a cura divina. Tem pessoas que têm fé para o perdão, não têm fé para a cura divina e não têm fé para a prosperidade. Libertação, prosperidade, cura divina, perdão, adoção, é a mesma fonte. Espírito Santo. Qual é a fonte? O coração de Deus. É a fonte. Nele. Esta fonte está jorrando um amor líquido que as pessoas não entendem, não compreendem. Enfermidade não é a vontade perfeita de Deus para a tua vida. Viver uma vida de angústia, de ansiedade, de medo, de aflição, não é. A vontade perfeita dele para cada um de nós é que você viva uma vida com propósito, com alegria, com esperança e principalmente com paixão. Amém. Paixão por sua presença. Isso é fantástico. Apóstolo, eu vou dizer aqui uma coisa. Não, Jô, eu tô aqui, eu vou falar também. A gente está quase 30 minutos no nosso podcast, quase na metade. Calados. E só ouvindo assim, quão maravilhoso está sendo esse momento aqui, apóstolo. Muito obrigado. Eu preciso falar. A gente fala muito aqui. A gente fica num bate e volta, né? Numa troca de ideias. E o senhor falando, e eu disse assim, eu tenho que ficar calada aqui, porque é um negócio assim que vira, eu não sei, que entra, que ensina, mas nós temos pessoas nos assistindo, eu entendo perfeitamente o que o senhor fala, mas eu quero assim uma coisa, aposto que eu vou lhe perguntar assim, na prática, né? Eu quero que o senhor diga assim, eu preciso acessar o coração de Deus, eu preciso, essa unção, ela está disponível para todo mundo. O que o senhor fez que virou essa chave? Aonde o senhor foi? O que o senhor falou? Quanto tempo de oração? Eu sei que o senhor teve uma experiência com o seu filho muito forte e eu queria que o senhor falasse sobre isso. E eu estou falando tudo de uma vez
que é para eu ficar calada, Eu não falo mais nada. só escutando o Senhor. Porque a gente tem que mostrar para o pessoal ali como que eles acessam isso. Porque no dia que eles acessarem e nós acessarmos nesse nível que o Senhor está, que é um nível muito mais elevado, a nossa vida nunca mais será a mesma. Então, nós temos que trazer aqui para essas pessoas a transformação real do que eles podem fazer na prática, como é o dia a dia do Senhor, Sim, sim. né? Qual foi a virada de chave, porque está disponível, né, para Sim. todo mundo. Todos e para todos. Deus o Pai tem prazer que os seus filhos tenham relacionamento com Ele. Eu sou casado há 42 anos, ok? Como que você pode manter um casamento por 42 anos? Eu respondo, relacionamento. Como você pode manter essa paixão pela presença de Deus por anos? E eu estou debaixo dessa unção por 43 anos. Eu estava numa igreja ministrando e vocês precisam ver quando a unção vem sobre as crianças. Lindo, meu filho caiu lá em Olinda. Meu filho chorava, ele chorava. Ele pegou assim nele e ele caiu e ele ficou assim, ó. Eu digo, meu Deus, eu não conseguia acordar ele de tão lindo que foi a presença de Deus na vida dele. É maravilhoso, porque as crianças precisam experimentar essa graça em Cristo. E ele quer ir para o evento, ele diz, mãe, eu vou sentir aquilo de novo. Com certeza. Ele vai tocar em mim, eu vou sentir aquilo, porque foi tão maravilhoso para ele. Sim. E eu tive que vir embora, porque eu moro longe ontem, né? Porque a gente tá com um evento aqui nesse momento em Fortaleza. Mas ele, mãe, por favor, eu nem vi o apóstolo, eu nem participei do tempo de oração e chorando, só que a gente mora longe. Mas ele entrou na presença real do Espírito Santo naquela ministração de Olinda. Nós temos uma equipe que ministra e temos pastores que trabalham com as crianças. É impressionante. Enfim, nós estávamos num culto, a presença veio sobre as crianças, 60, 70, impactadas. E havia uma criança cega. E essa manifestação fez com que aquela criança cega fosse curada. Os pais ficaram impressionados e disseram assim, os meus filhos estão no primeiro amor. Eu disse, eu estou no primeiro amor há 43 anos. Que lindo, gente. Você não pode abandonar esse primeiro amor. Não pode. Esse é o fato que muitas pessoas não têm essa paixão. Agora, quando Deus me chamou para o ministério, e eu me preparei para isto por 6 anos, fazendo tudo aquilo que os homens estabelecem como princípios, e eu era um pastor bem-sucedido no sistema. Bem-sucedido. Levantamos um patrimônio violento, minha igreja, ou melhor, a igreja do sistema pelo qual Deus me usou para levantar, tinha 4.800 metros quadrados de São Paulo, tinha uma vida... E, de repente, eu ganhei um livro de um pastor que chama-se, da Coreia, pastor Devian Cho. E o livro tinha o tema Quarta Dimensão. Fantástico esse livro. Só que eu li e eu não entendi na época. Ainda era Paul Yan-Shu, né? Antes. Exatamente. O que eu fiz? Peguei um voo, fui lá na Coreia. Fui conhecê-lo pessoalmente. Aí que o impacto trouxe na minha vida. Por quê? Porque minha igreja estava explodindo em pequenos grupos. Eu estou falando isso na época de 80. Onde quase não existia isso dentro da igreja brasileira. Não. Estava explodindo em pequenos grupos, mas explodindo. Ok? Coisas impressionantes já que acontecia. Um crescimento explosivo. Quando eu fui na Coreia, por causa dos pequenos grupos, eu cheguei na Coreia e eu vi que o segredo não eram os pequenos grupos. Eu ministrei na Coreia, nos 4 cantos da Coreia, e ministrei na igreja desse homem impressionante, seu coração, e eu vi assim a estrutura que ele tinha, mas o que me impressionou não foi a estrutura física dos seus templos, mas o coração daquele homem. E eu caí na graça, ele me ensinou o mapa da intimidade, que é o tabernáculo, a vida de oração. Pra você ter uma ideia, um pastor na Coreia, a média de oração é 3 horas. E a média de oração de qualquer membro de qualquer igreja da Coreia é 1h40. A média no Brasil de qualquer crente de igrejas é 2 minutos. Meu Deus. E a média dos pastores são 10 minutos. Tá aí. Aí que tá. Tá aí que tá. Tá aí a resposta. Se existe um problema grande da igreja brasileira, talvez seja a falta de intimidade. Não, talvez não. A igreja brasileira não sabe orar. Total. E eu vou falar bem claro para vocês, e você que nos assiste, se você não tem uma vida de oração, você não é convertido. É chocante isso. Eu vi uma vez uma pessoa falando, a pessoa quer ir para o céu, lá só vai ter oração, adoração,
Mas aqui na terra ela não quer orar. Ela não quer dar na presença. Na verdade, existem 21 princípios na Bíblia sobre oração. 21 princípios. Nós temos um livro sobre oração, é fantástico. Mas, enfim, eu aprendi que o tabernáculo, um mapa da intimidade até você chegar no Santo do Santo. Tem um processo. Ensina pra gente, por favor. Eu vou precisar de tempo para isso. Mas, enfim. Vamos, gente, o programa de hoje vai ter muito mais tempo. Fica tranquilo, enfim, vai dar certo. Podemos, aí, bastidores, a gente pode durar mais um pouquinho? Enfim, olha. Pode ser, apóstolo? Cada peça do tabernáculo existe um estágio de oração. Até você chegar no Santo do Santo. Sim. Mas eu vou falar do Santíssimo Lugar, que existe o candelabro, que é o relacionamento com o Espírito Santo. Apóstolo, me diga só um pouquinho assim desse estágio para a gente chegar lá. Não tem cada um tem um estágio primeiro, o que é que a gente faz? Não, ele vai falar, tem que Eu falar. tô anotando tudo aqui. Vai ter tempo, vai ter tempo. Quero saber de tudo. Tá. Esse podcast eu tô anotando tudo. Nós poderíamos fazer um só sobre isso. A gente faz. Mas só um resumão, eu começo como? Para eu começar hoje lá em casa. Cada peça do tabernáculo é um posicionamento de oração. Sim. Primeiro, altar de sacrifício, pelo qual você deve se aproximar diante de Deus, não pelas suas obras, que são trapos de imundícia, mas por aquilo que Ele fez. Tá? Por isso o relacionamento diário e contínuo, essa constância de dependência, debaixo de uma direção e de um posicionamento que se submete exatamente da maneira dele, não da sua maneira. Segundo é a pia, onde os sacerdotes lavavam suas mãos. Essa purificação pelo sangue, tá? Nos torna dignos de estarmos em sua presença e sermos o que a Bíblia diz que somos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Terceira peça que já entra no Santíssimo Lugar, o Santo Lugar, desculpa, é o candelabro, é o teu relacionamento com o Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Porque a maioria das pessoas desconhece a pessoa do Espírito Santo. Conhecê-lo e, entenda o que eu vou falar agora, conhecer o toque da sua presença, o timbre da sua voz. Ele vai introduzir Cristo no seu viver. Vai revelar Cristo e a obra redentora se tornará um posicionamento em fé da maneira certa. O relacionamento com o Espírito Santo vai te surpreender. Eu sempre falo isso, conhecê-lo é viver uma vida além do que você imagina. A quarta peça do tabernáculo é a mesa da propiciação, que é você comer do pão da presença, a palavra revelada no seu espírito. E somente o Espírito Santo pode revelar no seu espírito a palavra rema, o alimento que te fortalece, pelo qual vai te levar na quinta peça, que é o altar do incensário, a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. E a verdadeira adoração não é somente cantar, é estar debaixo de uma graça de obediência total, onde você se rende. Aí sim, você entra no Santo do Santo, onde é um local de descanso, onde a sua oração se torna eficaz, onde a sua intercessão tem efeito, onde você tem prazer estar, entenda, mergulhando o seu coração no coração dele, o aquietar-se, o mergulho, o toque, a experiência, o favor, sua graça abundante em Cristo. A maioria das pessoas nunca entraram no Santo do Santo. Infelizmente, não tem prazer de estar ali. Santo do Santo é local de descanso. É local onde você se aquieta, onde a unção te protege, onde você vai ter experiências impressionantes com a sua paternidade. Jamais eu imaginaria na minha vida ver o que eu estou vendo hoje. Por isso, a vida de intimidade é o segredo para que você possa viver verdadeiramente um evangelho funcional. Uma fé, eu sempre falo isso, uma fé inteligente, uma fé que traz resultado. Onde você ficará perplexo, meu Deus, o que é isto? Isto é glória. Isto é presença. Isso é a manifestação de um reino em glória.
E quando Deus mandou que eu fizesse o que eu estou fazendo, porque quando eu voltei de Toronto, quando eu voltei da Coreia, eu estava tão impactado, aí eu coloquei isso em prática. Se eles podem, eu posso. Preciso viver isso urgentemente. Mas comecei a mergulhar meu coração. Hoje, eu não tenho outro prazer. Por 42 anos, ele me desperta toda manhã. Que horas, apóstolo? Quero saber dos detalhes. Você quer saber dos detalhes? Eu queria. Muito bem. Se fosse possível. Eu não uso despertador. Ele me desperta e a hora que ele me desperta, eu sei que ele está me despertando. Geralmente é entre 4 a 4:30 da manhã. O senhor nunca usou despertador, né? Não. Entrou no Fluir e ele definiu o horário. Entendi. Não. Quando você quer estar com ele... Agora, existe a característica de cada pessoa. Sim. Exemplo, eu durmo aproximadamente 5, 6 horas por noite. Eu durmo bem. Muito bem. Eu não consigo orar de madrugada. 2 horas da manhã, 3 horas... Não. Eu deito e durmo. E durmo muito bem. E ele me desperta. Eu moro em Curitiba. Sabe como ele usa para me despertar em Curitiba? Quer ouvir? Eles mandam os passarinhos cantar na janela da minha casa. Que lindo. Verdade. Eu posso estar em qualquer local. Tá? Geralmente em hotel, acontece a mesma coisa. Ou em qualquer hotel, eles me colocam, geralmente, ao nascer do sol. Quarto que eu vou, se eu abrir a janela, você pode ter certeza que ali vai entrar os primeiros raios do sol no dia, que eu sou despertado com isto. Tá? Por 43 anos eu tenho visto o sol nascer debaixo de oração. As primícias do dia. E eu sempre falo isso. Experimente fazer isso. Mas Sabe, no primeiro existem momento eu não vou botar o despertador, né? Aí como é que o senhor chegou no nível dele acordar? Na verdade, eu vou falar para você. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa ter 3 princípios fundamentais. Quer ouvir? Quero ouvir. Primeiro princípio, você tem que ter um local. Já tenho. Segundo princípio, você tem que ter um horário. Já tenho. Terceiro princípio, você tem que ter disciplina. Mais ou menos. Para estar todos os dias naquele local. Tem que ser sincero. E naquele horário. Tá faltando isso. Se você pegar a Bíblia, abrir em Cantares, capítulo 5, existe uma história fantástica ali, que revela exatamente o que acontece com muitos que estão nos assistindo. Leia para você ver, Cantares, Salomão, capítulo 5. É a história de uma sulamita. Que o amado de sua alma bate na porta da sua casa para ter um relacionamento com ela. Relacionamento. Sim. E ela começa a dar desculpas. Já está tarde. Tô cansado. Exatamente. Você sabe como que é. E começa a dar desculpas. Quando ela se desperta, o que eu estou fazendo? É o amado de minha alma. Ele está me chamando para ter um relacionamento com ele. Estou louca. Quando ela corre para abrir a porta, a fechadura está vertendo óleo. A presença estava ali, ela não entendia. E quando ela abre a porta, o que acontece? A presença não está mais lá. Quão terrível é pessoas que não têm mais sensibilidade para discernir, que não carregam mais a presença. Meu Deus. É muito triste isso. Como é triste estar no local aonde ele não está. Aonde ele não está. Sabe por que João Batista estava no deserto? João Batista é filho de sacerdote. Por que João Batista não estava no templo? Ele era filho de Zacarias. Porque a presença não estava no templo. A presença estava no deserto. Por que Jesus, quando foi batizado, ele foi dirigido pelo Espírito ao deserto? Porque o Pai estava no deserto. Por que João Batista, ao voltar, eles perguntaram: quem tu és? Tu és um profeta? Tu és o quê? Ele diz: eu não sou ninguém, eu sou simplesmente uma voz. A voz daquele que clama no deserto. Isso é tremendo. E por que a presença saiu do templo em Jerusalém? Quem viu isto? Um jovem chamado Ezequias. Seus olhos se abriram, ele viu porque Deus o pegou pelo cabelo, o transporta em espírito, o coloca diante da magnitude do templo em Jerusalém, e Deus disse: filho do homem,
Eu vou mostrar para você porque a minha presença deixará o templo em Jerusalém. E por que a presença seria tirada do templo? Porque não havia fome. Você gostaria de estar numa casa onde as pessoas te ignoram? Nossa. Ninguém. Você gostaria? Ninguém. Você acha que o Espírito Santo vai habitar numa casa onde ele é menosprezado? Ignorado? Não, Não vai. não vai. De jeito nenhum. O que fazê-lo para atrair a sua presença? Por isso que essa historinha de Cantares, capítulo 5, quando a sonolenta se desperta, meu Deus, o que eu estou fazendo? É o amado de minha alma, ele está me chamando, eu rejeitei isto. Quando ela vai ao encontro, ela não encontra. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que os guardas pegam ela e a violentam. Bate. Quantas pessoas o diabo está batendo violentamente porque as pessoas rejeitam esse relacionamento? Isso é terrível, irmão. Quantas pessoas estão dentro das igrejas enfermas, deprimidas, angustiadas. Não funciona casamento, não funciona nada. Não tem vida, não tem alegria. Por quê? Por que o diabo bate violentamente? Porque eles rejeitaram ter relacionamento com a presença. E ela fala assim, guardas, amados de Jerusalém, se vocês encontrarem um amado de minha alma, diga para ele que eu estou apaixonada. Eu estou enferma de amor por ele. Estar enfermo de amor por ele. Desejosa e desejoso de estar nesse relacionamento profundo e marcante de intimidade no lugar secreto. Tem dias, querido, que eu não quero sair dali. Estou falando sério. Eu acredito, mas acontece isso comigo também. Como é precioso estar onde ele está. Sim. Se todas as pessoas tiverem esse prazer de ter um altar em sua casa, e eu sempre falo isto, as pessoas falam assim, como eu posso ter acesso a essa dimensão? Isso é para todos. É muito simples. Qual é a chave para que você possa estar no Santíssimo Lugar e aquietar seu coração? E saber que ele tem um controle de tudo. É muito simples. O nome disso chama-se altar. Se tem um altar na tua casa, tem milagres. Se não tem altar, não tem milagres. Como atrair uma atmosfera em sua casa para que os milagres aconteçam? Para que você tenha prazer na oração, na adoração. Porque oração não é pedir e pedir. É interessante, né? Nas minhas cruzadas, as pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque eu nunca orei pelos enfermos. E é todo mundo curado. As pessoas ficam assustadas. Na verdade, Jesus nunca orou pelos enfermos. Nunca. Só dava a ordem. Ele só dava a ordem. Ele mantinha uma vida de oração 4 horas por dia. Isso. Quando ele chegava diante das pessoas doentes, ele não orava, ele curava. Já ia agir. Jesus disse assim, ele disse assim, cura os enfermos. Ele não disse, ore pelos enfermos. Meu Deus. Que chave. O que é mais fácil, orar ou curar? Responda para mim. Orar. Eu quero ver curar. Porque se você não curar, você joga a responsabilidade para Deus. E os religiosos falam assim, não é a vontade dele. Qual é a vontade dele? Qual é a vontade dele? Sabe, eu acho assim, a revelação da palavra magnífica. Quando em Mateus capítulo 2, 3 e 4, Jesus vai ensinar seus discípulos no Monte das Bem-aventuranças. No capítulo 8 e 6 é o auge do seu ministério, o ensino das bem-aventuranças, os princípios do reino. E todos estão ouvindo ali uma multidão. E eu amo estar ali,
porque ali é um terreno vulcânico, rochas vulcânicas. E olha, Jesus escolhe um cenário de rochas vulcânicas na frente do mar da Galileia para ensinar um princípio. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Era prático, né? Dava para entender. Prático. Aquele que ouve e não pratica, eu comparo com um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Dá para ver lá. Exatamente. Então ele está ensinando as bem-aventuranças. Jesus gastava tempo com o ensino da palavra. Isso é maravilhoso. Gastava tempo ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Muito bem. A Bíblia diz que tinha uma multidão. E ele não desce no monte das bem-aventuranças na frente da multidão. Ele desce pelo lado do sangue. Por quê? Porque tinha um homem ali. Um homem. Não havia uma multidão. Jesus, ele é Deus de multidão, mas principalmente pessoal. Íntimo. Os maiores milagres são no secreto, né? Aí Jesus desce pela parte do fundo do monte e se depara com um leproso. O leproso não poderia se aproximar. Ele teria que levantar a mão e dizer, sou leproso. A Bíblia diz que ele se aproxima porque a palavra mexeu com ele. Opa! A esperança aqui para o meu coração. E eu amo essa palavra esperança. Ele se aproxima e ele fala assim, se tu queres, tu podes me curar. O que Jesus disse? Ah, talvez. Ah, se você jejuar. Ah, se você orar bastante. Ah, se você fazer... Não falou nada disso. Ele disse, eu quero. Ponto final. Então, com essa palavra, eu quero, esclareça de uma vez por toda esse conceito religioso. Ah, se for da vontade dele. Para isso. Ele já falou. Ele já pagou o preço. Eu quero. Seja limpo. Uau! E ele foi imediatamente curado. Agora olha o detalhe. Olha o detalhe. Quando ele foi curado, Jesus disse assim para ele assim, agora você está curado, vá ao sacerdote e ofereça em adoração a Deus, por sua cura, a oferta estabelecida por Moisés. Agora imagina. Aquele homem chega no templo, diante dos sacerdotes, e fala assim, eu vim aqui oferecer uma oferta de gratidão pela minha cura. O que você tinha? Eu era leproso. Você está brincando? Não. Porque no Velho Testamento, ninguém foi curado de lepra. Todos em Israel, na época, esperavam o Messias, como hoje. Israel hoje não reconhece Jesus como Messias. Sim. Porque Deus colocou Israel entre parentes para trabalhar. Nós, gentios, temos uma graça. Mas, naquela época, todos esperavam o Messias. E a vinda do Messias era caracterizada por 4 milagres. Quando acontecer esses 4 milagres, o Messias está presente. Quais são os 4? Um leproso ser curado. Um cego de nascença ser curado. Uma pessoa morta 4 dias. Não podia ser 3, não podia ser 2, não podia ser 1. Porque na cultura judaica, a alma fica no corpo 4 dias. Quem Jesus ressuscitou no 4º dia? Lázaro. Quem Jesus curou de cego de nascença? Aquele do tanque de Siloé. Quando aquele menino foi lá e disse assim, eu fico vendo a cena, eu fico empolgado. Já imaginou os sacerdotes lá? E aquele homem chega assim com a família toda, alegre. Eu vim aqui trazer uma oferta de gratidão a Deus pela minha cura. Porque ele não tinha mais relacionamento com a família, cara. Toda a família alegre ali. Que cura? Eu era leproso. Você está brincando? Não, eu era leproso. Quem fez isto? Olha, um tal de Jesus, onde ele mora? Cafarnaum. Um grupo de sacerdotes sai de Jerusalém e vai na casa de Jesus.
enche a casa dele para ouvi-lo. Olha a cena. Tira o telhado da casa dele, abaixa um coxo. Já imaginou isso? Marcos 2. Né? Já imaginou isso? Os religiosos vendo isto, abaixam um coxo. Jesus olha para ele e diz assim: o evangelho é muito prático, queridos. Perdoados são os seus pecados. Eles não podiam falar nada. Como pode? Somente no coração, esse homem não é de Deus. Só Deus pode perdoar pecado. Jesus disse assim, para que vocês saibam que a fonte para o perdão é a mesma fonte para a cura. E eu sou a fonte. Eu digo a esse homem, levanta-te e anda. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levante-te? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder. Aquele homem levanta, cara. Já imaginou a cena? Já imaginou a cena? No versículo 12 diz, nunca se viu nada igual. Rapaz, agora olha só. Todos atentos. E olha só o impacto agora. Ele sai da casa, não é um leproso curado, são 10 leprosos. 10 leprosos são curados. Já imaginou o impacto disso? O impacto da palavra revelada com milagres. E por que as pessoas não creem em milagres? Porque não conhece o coração dele. Não conhece. Eu sempre falo assim, é mais fácil meter o pau no sobrenatural do que produzi-lo. Caramba. Forte. Compreende? Totalmente. Produzir o sobrenatural tem um preço. Aquele que eu desconheço, que eu tico. É mais fácil. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, Marcos, que é o evangelista, ele relata isto. Ele fala assim, os sinais seguirão aos que crerem. E há uma lista ali, tá? Dos sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome se beber alguma coisa mortífera, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E a Bíblia diz que eles iam e pregavam o evangelho. E Deus, o Pai, cooperava com eles, confirmando, eu amo essa palavra, confirmando a palavra por meio de milagres. Então a palavra tem que ter a testificação e a confirmação com milagres. Milagres. Meu Deus. Eu sempre falo assim, querem me conhecer? Não são os milagres. Vá na minha casa e veja como eu trato a minha esposa. Por quê? Tem que ter fruto, cara. O grande avivamento que está vindo, que nós clamamos e amamos, será um avivamento de mudança de caráter. Caráter. Transformação em nós. Transformação de coração. Um coração de criança. Um coração curado para curar. Curado para amar. Curado para servir. Isso está disponível para todos. Eu sempre falo assim, Jesus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que o amam. Essa é a diferença de um filho maduro, que conhece o coração do pai. Em Gênesis 25, Abraão chama os filhos das concubinas e dá presentes. Cura divina é um presente. Libertação é presente. Prosperidade é presente. E as pessoas se alegram com presentes. Mas Isaac, que é filho da promessa, ele não se alegra com presente. Ele quer a sua herança. Porque ele sabe que herança tem preço. E qual é o preço? Altar. Entrega. Desprendimento. É você se render a Ele. Ter prazer em ser empoderado pelo Espírito Santo. Carregadores da glória. E eu sempre falo isso. Provocadores de esperança. Há uma revelação em Jeremias que eu sou apaixonado e podemos, se vocês quiserem,
Podemos encerrar ou continuar, não há problema nenhum. Eu quero continuar. Eu pode. também. Ó, Jeremias fala assim, ó, Deus. Deus fala, usa a boca do profeta, ele fala assim, sobre voltar à nossa fortaleza. Zacarias capítulo 9, versículo 12. Volte à vossa fortaleza, provocadores de esperança. Porque existe uma promessa nessa dimensão de estar na sua fortaleza em Cristo. Qual é a promessa? Porção dobrada do Espírito Santo. Nós, gentios, que fomos adotados em Cristo, enxertados, temos uma promessa, porção dobrada do Espírito Santo. É a nossa herança. Sermos empoderados pelo Espírito Santo, carregadores da presença. Isso é glorioso, irmão. Isso é maravilhoso. Deus fala através do profeta. Quanto a mim, diz o Senhor, quanto a mim, os meus olhos procuram em toda a terra um coração disposto, desprendido, para que eu possa manifestar todo o peso da minha glória. Por isso eu digo, amor, pode vir alguma coisa boa de Fortaleza. Eis-nos aqui. Meu Deus. Um coração desprendido. Mas eu estava orando por vocês e, sabe, Deus colocou um texto no meu coração e talvez as pessoas que estão nos assistindo vai ser assim impactante, porque é uma palavra que veio no meu coração de uma maneira muito forte, violenta. Posso ler? Por favor. Com certeza. Olha o que diz o texto. Portanto, somente eu, diz o Eterno, conheço os planos que determinei ao vosso respeito. Isso é lindo. Declare Yahvé, planos de vos fazer prosperar. Prosperar. Não de vos causar dor, mas planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Isso é Jeremias aí é apóstolo. exatamente 29. Jeremias o quê? Jeremias 29. Uau! Você que está nos assistindo, você não pode mudar teu passado, mas você pode mudar o teu futuro. Como se muda o futuro? Com uma atitude no presente. Chega de erros. Com o agora. Chega de incerteza. Chega de sofrimento. Chega de ansiedade. Chega de enfermidade. Chega de angústia. Chega de contendas. A esperança. Eu amo essa palavra, irmão. Sabe como eu amo essa palavra? Eu estava no México ministrando. E não sei se vocês conhecem a fronteira do México e Estados Unidos, em Texas. Estava ministrando as igrejas batistas. Que presença, que milagres. Mas nós vimos 3.800 refugiados do Haiti presos ali, subjugados por gangues. Terrível. Nem a polícia entra lá. E eu negociamos com os traficantes, com o pessoal, e fazemos um culto. Por quê? Porque nós compramos uma carreta de comida. Uma carreta de comida. Entramos com uma carreta de comida. 3.800 refugiados. Você precisa ver o rostinho deles. Posso mostrar a foto para vocês? Vocês podem colocar para vocês? Sim. Ver o rostinho desse pessoal. Meu Deus do céu. Uma menina com a mão aberta, gritando que ia se matar. Tem ideia do que eu estou falando? Sem esperança nenhuma. Teve mais de 1.000 pessoas endemoniadas. Milagres impressionantes. E nós demos uma carreta de comida. Mas eles não precisavam simplesmente de comida. Eles não precisavam simplesmente de libertação. Eles não precisavam simplesmente de serem curados. Eles precisavam de uma palavra de esperança. Qual é a palavra?
que vai gerar esperança no coração de uma pessoa para que ela possa se posicionar e o céu se abrir e o milagre acontecer. Tremendo isso, irmãos. Eu estava ministrando em Los Angeles, foi um mover muito forte, 50 surdos ouviram numa igreja de americanos, e Deus encheu a boca de pessoas em ouro lá, foi coisa impressionante. E tinha um pastor da Venezuela que disse, você pode ir no meu país? E ele entrou em contato com o pessoal da Venezuela, eu disse, eu vou orar. Eu confesso a vocês que eu fiquei receoso. Mas eu fiquei 5 dias de oração, em jejum, e a presença de Deus invadiu o quarto e Deus disse assim, aonde colocar as plantas dos seus pés será terra de avivamento. Eu falei assim, eu estou indo. Estou indo. Vocês não têm ideia. Minha equipe não pôde entrar, entrei sozinho. Caracas, o primeiro culto. Os bruxos me ameaçando na internet. Primeiro culto. Uma criança cega foi curada na minha frente. Explodiu de milagres. O governador de Caracas, a esposa estava lá. Ela disse assim, o senhor precisa da minha casa. Por quê? Meu filho está doente. Estou indo. Fui na casa deles. O filho foi curado na sala da casa. Meu Deus, tremendo. Tremendo o que aconteceu, queridos. E não foi somente uma cura física, mas ele precisava de uma cura na alma. Eu disse para ele, você nunca abraçou teu filho. E você nunca disse para o teu filho que ele é amado. Quando o pai abraçou o filho e falou isso, querido, vocês não têm ideia. Cruzadas, 14 mil pessoas, milagres de 2.000, 2.500 pessoas, 1.400 pessoas por noite. Os médicos foram examinar as pessoas e os médicos ficaram impactados com os milagres. Mas vocês precisam ver o rostinho deles. Eu vou mandar foto para vocês colocarem. O rostinho deles. Esperança. Qual é a esperança? As cidades estão clamando. As famílias estão clamando. As nações estão clamando. E a igreja, meu Deus, precisa ser igreja. Nós precisamos ser igreja. Chega de coisinhas, essas briguinhas que eu tenho nojo. Desculpa, mas eu tenho nojo disso. Quero ver a glória. A igreja precisa ser igreja. Sair das 4 paredes e alcançar o necessitado, o aflito, as pessoas desesperadas. Isso chama-se compaixão. Não existe ministério de cura sem compaixão. Não existe. Não existe. Quando você tem compaixão por as pessoas que sofrem, você se torna uma extensão do coração dele. Suas mãos não é mais as suas mãos. É a mão dele. Tua boca não é mais a sua boca, é a boca dele. Seus olhos não é mais seus olhos. São os olhos dele. A sua mente não é mais sua mente. É a mente do Messias. Ser glorioso. Ser provocadores de esperança. Portadores dessa glória bendita. Quando o evangelho se torna funcional. Se eu for colocar na internet tudo que os meus olhos visualizam, as pessoas vão falar um monte de besteira. Porque eles não conhecem esse reino. Não conhecem o poder do evangelho. Conhecer o evangelho é conhecer o poder. Conhecer o poder é conhecer o evangelho. Isso é glorioso, isso é marcante. O evangelho de Jesus Cristo é poder. É maravilhas, são sinais. O evangelho que funciona, um reino presente, onde existe esperança para o necessitado. Estava em São Borja ministrando, foi um mover violento, entrou 40 prostitutas, porque ali é Porto Seco. As 40 prostitutas foram batizadas com o Espírito Santo. Meu Deus, tremendo isso, irmão. Glória a Deus. Tremendo isso. Meu Deus. Isso é glorioso. Ver pessoas sendo impactadas por um evangelho que funciona. Qual evangelho que funciona?
Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso nós te abençoamos, você que nos assiste. E a mesma unção que sentimos, nós liberamos na tua vida. Receba um toque da presença na tua casa, levante um altar, separe um momento de oração, traga essa paixão pela presença, pegue a palavra, leia o livro de Efésios, pegue uma caneta, marque no livro de Efésios tudo que você é em Cristo, que você tem em Cristo, que você pode em Cristo, tua vida nunca mais será a mesma. Eu sou, eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz, o resto é resto. Glória a Deus. Estamos extremamente impactados, porque vemos palavras vivas. Enxergamos aqui diante de nós alguém que vive o reino do Senhor, entende a paternidade dele, como um filho decide dizer, eis-me aqui. E através do relacionamento que Deus tem na tua vida, que você busca diariamente, Deus tem te levado às nações, Deus tem te levado a muitos lugares e o infinitamente mais além, eu creio que o Senhor está experimentando daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nós ficamos muito honrados, né, por ter o Senhor aqui por esse tempo, né, extremamente felizes de verdade, nosso coração transborda de alegria por esse tempo. Foi um tempo de muito aprendizado, eu creio que para cada um que está nos assistindo foi algo mais que especial e a mensagem não pode ser outra além dessa. Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo em nós. Exatamente. O poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição. Talvez você veja lágrimas saindo dos meus olhos, isso não é choro não, tá? É a presença. Isso é a unção que alimentamos diariamente. A unção de ontem não serve para hoje. Sim. Igual maná. Nossa. Tem que ser algo diário e contínuo. Porque existe uma responsabilidade para nós sacerdotes. Levítico 6:8. A cinza tem que ser tirada toda manhã e a lenha tem que ser acrescentada toda manhã. A cinza inibe o fogo, mas a lenha mantém o fogo. Se você não estiver apaixonado, a cinza vai inibir o fogo. Mas essa paixão faz você abortar a cinza. Não tem espaço para cinza, só tem espaço para lenha. Amém. Esse é o segredo. Amém. Apóstolo, eu quero dizer que a gente sempre fala do Alavanque Podcast que nós queremos trazer esperança para as pessoas, que nós queremos fazer diferença na vida delas, uma diferença real, que elas possam entender que existe um caminho ali que elas nunca acessaram, que está disponível e que esse caminho pode transformar a vida delas. E hoje, o resumo que eu tenho aqui desse nosso tempo de conversa é esperança. É a gente olhar e dizer assim, ele acessou esse lugar. Ele construiu, ele permanece, né? E o que está acessível para ele também está acessível para mim quando eu abro meu coração, quando eu tenho disciplina, quando eu tenho obediência. Então, existe esse caminho, né? E se o Senhor acessa esses milagres, se o Senhor acessa esse avivamento, essa presença de uma forma tão sobrenatural, de ser acordado com pássaros, de chorar as lágrimas que o Espírito Santo coloca, de ver milagres e curas, a gente também pode acessar, né? Então, que hoje nós possamos tirar aqui como exemplo, né, como uma direção, essa busca pela presença real para que nós possamos ter um evangelho funcional. Eu falo muito assim, que falar de Jesus não é performance, é presença. Não adianta você falar bonito, você ter feito vários cursos aí para aprender a falar, se você não tiver a presença. Aquele coração que está te escutando não vai ser alcançado. E hoje o Senhor falou muito aqui conosco e o Senhor acessou meu coração. Desde Olinda eu já fui acessada. E é muito bom compartilhar dessa experiência e saber que tem coisas que eu preciso mudar na minha rotina. Eu estou saindo daqui, amiga, me sentindo assim. E olha que eu sou a pessoa que tem o meu secreto com Deus, que já viu o piso do meu closet virando água viva. E eu sabia que ele estava lá. E eram ondas de água viva e eu, meu Deus, o que é que eu estou vivendo? No meio de um jejum de Daniel, porque a gente sabe que jejuar também é poderoso, né? E escutar isso do Senhor, a gente sabe assim que, meu Deus, como a gente está distante de viver aquilo que Deus realmente tem para a gente. Eu não sei, meu amigo, mas
a partir da manhã de manhã eu tenho uns 4 horinhas que eu vou trabalhar. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu quero, assim, agradecer. E que esse podcast, ele possa acessar corações, que as pessoas possam entender o que é viver na presença, o que é que pode ser liberado quando você acessa o coração de Jesus. E eu quero te agradecer muito, assim, de coração, agradecer ao meu Pai, porque eu sei que o Senhor não está aqui por acaso. Esse podcast, ele tem um propósito, né? Eu falava assim muito para Jesus, eu falava assim, Senhor, eu quero trabalhar com propósito, eu não quero mais fazer por fazer, né? Eu era uma pessoa que trabalhava demais, viajava demais e trabalhava com artistas, e aquilo tudo para mim era muito sem sentido. E eu dizia, Senhor, me dá algo que eu possa ser útil para o teu reino e que eu possa trabalhar com propósito e que nunca vai ser sobre dinheiro, sobre financeiro, é sobre você alcançar vidas, alcançar corações, fazer diferença na vida das pessoas. E esse é o nosso prazer e esse é o propósito do nosso podcast e é por isso que o Senhor está aqui. E várias chaves foram viradas. Estou saindo aqui, anotei várias coisas, eu nunca faço isso. Todo mundo que assiste dá. Mas Deus disse assim, pega uma caneta e um papel. Sim. Porque daqui que esse podcast vai ao ar e que tu tenha acesso a essas informações, tu vai perder o teu tempo de caminhada, tu precisa colocar em prática, tu vai escutar hoje direção aqui do meu coração pro teu. Então, Amém. Pega um papel e seja obediente com o que você está escutando. Amém. E eu te agradeço por esse ensinamento, de todo o meu coração. E a Deus também. Eu fico feliz em ver Deus tocando o coração das pessoas. É assim, muito prazeroso para mim ver Deus ativando corações aonde temos passado, e em qualquer lugar. Porque é um chamado, é um tempo oportuno onde Deus está chamando os seus filhos para mais perto dele. Eu sempre falo assim, um adolescente ou um jovem que vai se preparar para casar, ele jamais vai casar com alguém que não esteja apaixonado. Nosso casamento está muito próximo. E Jesus não vai casar com uma igreja que não esteja apaixonada. Não. Quando Enoque foi chamado, ele tinha 65 anos de idade. E a Bíblia diz que Enoque tomou uma atitude numa situação muito séria, numa geração perversa de imoralidade. Ele gera 3 filhos, ele tem 65 anos de vida e ele toma uma atitude. Qual foi a atitude? De andar com Deus. E ele andou tão próximo que Deus o tirou para si. Esse é o caminho da igreja nesses últimos dias. O Espírito de Deus está incubando a igreja, para que a igreja possa andar tão próxima dele, pelo qual ele vai tirá-la. Amém. O arrebatamento é tão real, tão próximo, mais real do que o ar que você respira, e mais certo do que o próprio dia e a tua existência humana. O Rei está vindo. Amém. Ele está vindo. Glória a Deus. Amém, amém. É tempo de busca. Mais uma vez, eu acho que nós já agradecemos umas 3, 4 vezes aqui, mas de verdade, muito obrigado. Vamos comer bolo? Muito obrigado. Vamos ter um bolinho aqui e vou aproveitar, vamos agradecer os nossos apoiadores. Tem força comigo. Tenho. Eu acho que eu consigo. Agradecer aos nossos queridos apoiadores. Foi a Sodier, uma empresa maravilhosa. Sim. Diego, muito obrigado aí por todo esse suporte. Obrigada. Empresas de verdade que têm um coração dedicado ao reino, ao evangelho, então isso é maravilhoso, né? Muito obrigado a Diamantes, né? Temos até presentes, né? Uau. Aqui para mim? Sim. Que maravilha. Da Diamantes. Da Diamantes, tem também aqui, ó. Esse aí do Jesus tem cor demais. Nós temos aqui TM Automóveis, meu amigo Tiago. Uau. Eu sempre falo, quer comprar um carro com excelência, com quem vai te dar todos os melhores caminhos, procura o Thiago Mezé da TM Automóveis. Inclusive, meu carro agora ganhei, surpresa do meu marido, e eu não vou pagar IPVA por um tempo, porque ele tem um caminho aí que você consegue, que é lícito, viu? Porque acho que ele comprou em outro estado, nem eu sei explicar, mas ele tem caminhos que facilitam e que nos ajudam, mas que são lícitos, tá? Então aqui, ó, presente da TM Automóveis, pro apóstolo. Para mim também? Também. Que maravilha. Nós temos também aqui Léo Creative, né? Ele é responsável aqui, ó, por esse cabelo.
que todo mundo ama e que minhas amigas vão para lá. Então, Léo Creative, beijo, amigo, para você. Quem mais, amiga? Que adoram. Nós temos a Adoro, com a Dani e o Dudu, os looks lindos da Adoro. Vale a pena também. Obrigada, amigos, pelo apoio de vocês. Temos que mais? E é isso. Só esses. E a Sodier, né? Sodier, já estamos falando. Nosso bolo maravilhoso. Nossa dieta de olho. Vamos já repartir aqui. Vamos sim. Gente, muito obrigado. Que Deus possa te abençoar. Estamos extremamente felizes, né, por esse momento aqui com o apóstolo. Foi um momento muito rico para nós de aprendizado, mas que não fique só nesse aprendizado do ouvir. Que a gente possa conseguir sim praticar tudo isso que foi nos ensinado nesse dia aqui. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Do nosso Alavanque Podcast. Tchau, tchau.